Romanos capítulo 8 é uma passagem hoje à noite para a gente pensar em garantias da nossa salvação eterna. É um texto que eu quero quase que apenas ler com os irmãos, devagarzinho, pensando nisso. Quantas garantias nós temos? Quando nós chegamos no versículo 31, nós ficamos maravilhados. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, quem nos condenará? Quem acusará os eleitos de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas preste atenção, como começa o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Das coisas que eu vou falar hoje à noite, do raciocínio anterior. Se você acha do 31 para frente maravilhoso, quando você junta tudo, fica maravilhoso vezes 10. Então começa dizendo assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Recentemente, um pregador falou na internet que nós deveríamos dizer isso ao mundo. Olhe, não há condenação. Não há condenação, não há condenação. Deus não está irado, não há condenação. Ok, ele esqueceu de dizer para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Não é para o mundo. É nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Zero condenação. Porém, tem uma treta teológica aqui. Porque algumas traduções, eu acho que a corrigida, por exemplo, vem acrescentado: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. E aí deixa o cristão, especialmente o cristão novo, em parafuso. Espera aí, tem condenação ou não tem? Se eu andar segundo a carne, serei condenado? Porém, deixa eu dar um pulo aqui, quando nós chegamos no versículo 9, desbanca qualquer possibilidade de condenação, porque diz assim no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne. Amém? Isso é uma realidade espiritual. Deus já lidou com a nossa carne, já lidou com o nosso pecado na cruz, já crucificou o nosso velho homem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, quando Deus olha para seus filhos, Ele não olha como pessoas que estão na carne. Ele olha e pode dizer o que disse a respeito do próprio Jesus: esse é o meu filho amado. Mas vamos voltar para o começo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então olha só, aqui é briga de lei contra lei. Existe uma lei chamada lei do pecado e da morte. A morte passou a todos os homens quando o pecado entrou no mundo. O planeta ficou amaldiçoado quando o pecado entrou no mundo. E está tudo debaixo dessa lei, da lei do pecado e da morte. Se você quiser chamar de lei da termodinâmica, pode chamar, mas o que pode ser sintetizado é que tudo está morrendo. Tudo. Seu sapato está morrendo.
Seu carro está morrendo. O universo está morrendo. Você está morrendo. O mundo é assim. As coisas partem do organizado para o caos. E não o contrário. As teorias evolucionistas querem nos dizer o contrário. Foi do caos para o organizado. E nós vamos aprendendo, e a própria lógica nos ensina isso, que é do organizado para o caos. Tudo está morrendo, até o sol. Acredita nisso? Até o sol está morrendo. Claro que leva um tempo. Não é assim, está morrendo. Leva um tempo para sepultar ele. Mas existe uma lei chamada a lei do pecado e da morte. Aí veio uma outra lei, maior do que essa, chamada de a lei do espírito da vida. Essa lei, uma das nossas garantias de que não seremos condenados. A Bíblia diz, não há nenhuma condenação, porque existe uma lei incrível chamada lei do espírito da vida. Você está debaixo dessa lei, foi ela que te livrou da lei do pecado e da morte. Porque por causa da lei do pecado e da morte, as pessoas vão morrer e depois vão morrer de novo. Vão morrer espiritualmente. Mas Jesus Cristo diz que nós já passamos da morte para a vida. E aí, daqui para frente, ele vai explicar o processo. Por que que é assim? Por que que é gratuitamente assim? Não devia ter umas coisas para fazer? Por que as coisas funcionam dessa maneira? No versículo 3 diz: porque o que fora impossível à lei, uma pessoa legalista vai pensar logo na lei. E tudo que a lei diz, todos os mandamentos, todas as imprecações, todas as maldições da lei, como é que fica? A lei tem poder salvador? E a resposta é não. Por quê? Porque a lei estava enferma pela carne. Às vezes parece muito complicado, mas a questão é simples. Quando você nasce tão separado de Deus que não tem lei que resolva, a não ser essa lei do espírito da vida. Por quê? Porque existe uma enfermidade se você for aplicar qualquer lei, que é a tua carne. Carne não é essa coisa fica embaixo da pele. Carne aqui é você contaminado pelo pecado. Você com o corona pecados, né? Você com o coronavírus do mal. Ainda passa para os outros, né? Você com a sua alma contaminada pelo pecado faz com que você esteja separado de Deus. Ele já explicou lá no capítulo 3. Então, tem uma coisa em você chamada carne que faz com que você não agrade a Deus. Por melhor que seja, por mais esforçado que seja, essa enfermidade espiritual faz com que um plano baseado em regras rígidas não funcione. Na prática é assim, não há nenhum plano baseado em regras rígidas que faça Deus olhar para você e dizer: uau, que menino bom. Agora sim, agora eu te aceito. Agora tu és meu filho. Não. Não. Quando Deus olha para o homem separado, o que ele vê, que nós não conseguimos ver, essa coisa chamada carne, é horroroso.
A ilustração mais próxima que eu tentei achar até hoje é a do filme Alien. Lembra do Alien? Quem assistiu aqui Alien? O Oitavo Passageiro. Ok. Os velhos, né? Assistiram Alien. Esse menino mais novo não sabe nem o que é pig. Lembra do filme Pig? Eu falando aqui de Alien. Então, tinha uma espaçonave, eu não sei para onde. Aí tem 7 pessoas, mas tinha um monstro lá dentro. E esse monstro já tinha se alojado em algumas pessoas, já estava dentro de algumas pessoas, já nasceu dentro de algumas pessoas. Então, imagina Deus olhando para você e tem um monstro horrível chamado carne, ou natureza pecaminosa, ou velho homem, ou o mal, ou o pecado. Aos olhos de Deus é muito feio. Então não há nenhum plano de regras rígidas que supere esta feiura espiritual que nós herdamos por causa do pecado. Então não vai. Por aí não vai. Então a Bíblia diz: o que era impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Olha só, já que não podia ser assim, então Deus enviou o seu Filho, em semelhança de pessoas que têm o alien, mas não tinha. É só uma semelhança. Jesus veio a esse mundo em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, esta é a segunda vez que eu estou dizendo para você que nós não estamos na carne. Não estamos no alien. E isso só foi possível porque Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma das verdades assim centrais da Escritura. O ser humano nasce na carne, nasce no velho homem, e é impossível agradar a Deus estando na carne. É por isso que precisa de uma lei, que é essa lei do Espírito da vida, que coloca o Espírito Santo dentro de nós, e faz com que Deus nos declare como seus filhos, e veja em nós pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Coisa maravilhosa, não é? Entre os cristãos, há aqueles que acreditam que você tem que se converter, mas existe uma segunda bênção, que é receber o Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Nesse sentido, aprenda uma coisa: Deus não tem filhos de segunda categoria.
Deus não olha para seus filhos pensando aqui, aquele ali é batizado com o Espírito Santo, aquele ali nem é, ai que pena, ai que dó. Deus não tem filhos de segunda categoria. Cidadãos dos céus têm o Espírito de Cristo, porque o texto diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, complete, esse tal não é dele. Ou você tem ou você não tem. Deus não dividiu a igreja entre os que têm e os que não têm. Ele deu o seu Espírito gratuitamente. Agora pense bem, quanta frustração o ensino errado pode trazer, né? Quanto sofrimento uma mentira pode trazer. Você não faz ideia de pessoas que nesse momento sofrem, cristãos convertidos, sinceros, mas foram expostos a um ensino mentiroso, de que ele tinha que se esforçar, de que ele tinha que jejuar, de que ele tinha que orar muito até receber o Espírito Santo. E esse receber o Espírito Santo, na maioria desses contextos, significa falar em língua. E você não faz ideia de gente sincera que está tentando receber o Espírito Santo. Quando na verdade, ele deveria se alegrar, receber um ensino que lhe dissesse, alegre-se porque você tem o Espírito Santo. Você já tem. Inclusive, o Espírito Santo é o selo. Ele é a garantia de que Jesus vai levar você para o céu. A Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito, que Ele é o penhor. O penhor de quê? De resgate da sua propriedade. Ele penhorou o Espírito Santo em nós, como uma garantia de que um dia Ele vai vir resgatar a sua propriedade, que somos nós. Olha o que diz o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito, meus irmãos, é a garantia. Olha só. Eu comecei dizendo que a gente fica muito fascinado a partir do versículo 31, não é? E mostrei aqui algumas garantias que nós poderíamos dizer, olha, basta, hoje já estou tão feliz porque é assim. Estou tão contente que a lei do Espírito da vida me resgatou da lei do pecado e da morte. Estou tão feliz porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e que eu não dependo de um código de mandamentos rígidos, porque na minha carne seria impossível agradar a Deus. Eu agrado a Deus, antes de qualquer coisa, nos méritos de Jesus Cristo, que pagou o preço por mim. Já seria maravilhoso. Mas melhora, tá? Olha o que diz, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, você não precisa ser escravo da carne. Você tem o Espírito de Cristo, Deus já resolveu o problema da carne na cruz, já crucificou o seu velho homem. Então, na prática, resultado disso, o viver na prática mesmo, deveria ser novidade de vida. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Presta atenção. Diante tanta informação na Bíblia de que a salvação já foi resolvida, como é que existem tantas pessoas crendo na possibilidade de elas mesmas serem condenadas? Eu fico imaginando se eu cresce nisso, se eu cresce com convicção de que eu poderia perder a minha salvação a qualquer momento, se eu cresce nisso com profundidade, eu não teria paz um dia. Você já imaginou acordar todos os dias? Estou falando de uma lógica. Já imaginou acordar todos os dias pensando, hoje eu posso me ferrar. Hoje eu posso ir para o inferno. Se eu morrer e não agradar o homem lá de cima, eu posso ir para o inferno. Já imaginou acordar todos os dias com a possibilidade de ser condenado ao inferno? Essas mesmas pessoas que acreditam que alguém que foi salvo pode ser condenado ao inferno, acreditam que serão salvos. E de alguma maneira elas vão ser salvas. Mas como, gente? Porque nesse caso, o padrão seria perfeição. Alguns falam assim, se eu permanecer, né? Mas permanecer em quê? Na lei, a Bíblia diz, maldito todo que não permanecer nas palavras dessa lei. Lembra do que Tiago diz? Se alguém cumprir toda a lei e errar num só, torna-se, quê? Culpado de todo. Se errar num, não é se errar em 2, 3, 4, 10, 100, se errar num só, torna-se culpado de todo. Então, nós podemos dizer que essas pessoas vivem atemorizadas, ou pelo menos deveriam viver. Mas olha que coisa linda, versículo 20. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. É outra história. Não é mais para ter medo. Não é mais para acordar pensando, se Jesus voltasse hoje, será que eu ficava, eu ia? Se eu morresse hoje, será que eu ia acordar no inferno e ver o cão? Não, essa parte já passou. Nós não recebemos esse espírito. Isso é um espírito, gente. Nós recebemos o espírito de Jesus e baseado nele nós chamamos Deus de nosso Pai, de nosso Paizinho. E olhe mais uma garantia maravilhosa, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Todo dia, você não der ouvidos ao espírito de temor, se você der ouvidos ao Espírito Santo, todo dia você vai ouvir o Espírito de Deus dizendo, testificando ao seu espírito, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Mas fica melhor ainda. Versículo 17. Se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus. Que é isso, gente? Você não gostaria de ter um parente rico que não tem herdeiro e deixou tudo para você assim? Mas aqui diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se é filho, é herdeiro. Pronto. Herdeiro de quê? Herdeiro de todas as coisas. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ok.
Entre aquela parte que começa no versículo 31 e tudo que eu te falei até agora, tem algo que nos chama a atenção para a nossa passagem por aqui. Porque não é porque somos herdeiros com Cristo que tudo aqui vai ser maravilhoso. Há sofrimento. Como é que Paulo encarava seu sofrimento? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem essa coisa aí, não é? Uma coisinha básica. A glória a ser revelada em nós. Quando nós falamos da vida, da volta de Jesus Cristo, da segunda vinda, que não é o arrebatamento, é a manifestação, quando Jesus Cristo vai se manifestar ao mundo. O apóstolo João diz assim: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Eu não tenho condição de imaginar ao todo como será isso, porque a manifestação de Jesus é também a manifestação da igreja, voltando em glória com Jesus Cristo. No auge da batalha do Armagedon, o profeta Zacarias diz: então virá o Senhor e todos os seus santos com ele. É uma manifestação gloriosa. Então, Paulo enfrentava o sofrimento assim. Diante do sofrimento, ele disse: isso é nada comparado com a glória a ser revelada em nós. Quem tem cabeça para isso, gente? Quem tem maturidade para, diante do sofrimento, dizer: isso é nada diante da glória a ser revelada em nós? A glória a ser revelada em nós envolve termos um corpo igual ao que Jesus Cristo tem hoje. Seu corpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Isso está dentro de um pacote que Pedro chamou de a restauração de todas as coisas. Um dia, tudo vai ser restaurado. Um dia haverá novos céus e nova terra. Quando Jesus Cristo voltar, hoje eu estava vendo uma matéria, o pessoal está preocupado com o plástico. Plástico. Eles dão exagerado assim, eles falam que em 3 décadas o mar vai ter mais plástico do que peixe. Eu acho um pouco exagero, mas não é de todo inverdade de que para onde vai todo o plástico? O ser humano joga o plástico onde quiser, né? Então nós temos muitos problemas ecológicos. Você já deu uma olhada aí no Igarapé São Francisco, em época de baixa? Você já viu quanto plástico? Vai chegar uma época que vai ser um rio de plástico. Chega uma época que não tem mais lugar para água. Serão só garrafas plásticas, cheias de terra. Mas o pessoal também joga lá dentro sofá, né? Fogão velho, geladeira. O Biden falou que se não cuidarmos da Amazônia, ele vai reunir o mundo para castigar o Brasil, para punir o Brasil. O ano que vem já tem castigo.
Todo ano tem queimada, então ano que vem lá vem peia, né? Porque o mundo tem muitos problemas ecológicos, mas quando Jesus Cristo voltar, você acha que ele vai governar um planeta poluído? E vai estar muito poluído. Porque as guerras que surgirão no período da grande tribulação, você não sabe o que é problema ecológico, você não sabe. Morre a terça parte dos homens, depois morre a terça parte do que ficou. As águas ficam amargas, o sol escurece, é bala para todo lado. Bala que eu estou falando é míssil, tá? Não é bala pou, não, é míssil. Então vai estar um planeta muito poluído. Aí Jesus Cristo vem assumir o reino do mundo. Você acha mesmo que ele vai governar um planeta poluído? Ou que ele sabe como deixar a terra legalzinha, né? Você sabe que nosso ar está muito sujo, né? Se você chega em São Paulo, você fica horrorizado. Parece que o ar tem cor. Quantos aqui já foram a São Paulo? Ok, São Paulo é assim. Se você sai de sandália, os seus pés ficam pretos. Não é? Sai para a rua para dar um rolê. Seus pés ficam pretos. Não sei como é aquele processo, mas ei, está preto. Esses vir de tênis para a rua. É horrível. Aí, de repente, uma pequena paradazinha no coronavírus e o ar já deu uma modificada, não foi? Deu uma... A qualidade do ar nas grandes cidades, com os carros parados, com as máquinas paradas, a qualidade do ar melhorou. Se é possível melhorar a qualidade do ar com apenas atitudes humanas, o que não fará Jesus Cristo com esse planeta? Ele vai restaurar a natureza. Claro que o milênio não é a restauração total ainda, mas eu não acredito que Jesus Cristo vai governar um planeta com problemas que ele não possa resolver. Não sei como purificar o ar. Ele é Jesus, vai se manifestar em glória. Mas, enquanto isso não acontece, o apóstolo Paulo diz que a natureza, como nós conhecemos, ela está gemendo. Um ecologista adoraria ouvir o que eu estou dizendo agora, né? A natureza está gemendo. Por quê? Ela vai ser restaurada, vai voltar ao estado original, vai voltar ao estado do Éden, mas não foi ainda. Então a natureza sofre angústia. Não entendemos como tudo isso funciona. Você devia perguntar assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Olha comigo o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos, a natureza não só geme porque ela vai ser restaurada, ela geme porque ela também aguarda a manifestação de Jesus e dos filhos de Deus. Não entendo como isso funciona, mas geme. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Eu não tenho ouvidos ultrassônicos para ouvir esse gemido, mas ela geme. E aí você pergunta: e daí o que eu tenho a ver com isso? Deixa gemer. Fica melhor.
diz assim, versículo 23. E não somente ela, ela quem? Ela quem? Natureza. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, você não sabe orar direito, mas o Espírito Santo meio que traduz. Você às vezes fala até besteira na sua oração e acha que o Espírito Santo diz: não é isso não, pai, que ele queria dizer. Quem não sabe orar, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja, eu estou falando de garantia. Você percebe que está tudo no passado aqui, olha. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Já está tudo resolvido. O tempo, num certo sentido, existe para nós. Para Deus, tudo é um eterno presente. Tudo acontece na presença dele. Então, meus irmãos, e aí é onde ele começaria: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, que Deus nos ajude a pensar, não só que a Escritura diz que nós somos salvos, mas que ela vai o tempo todo nos apresentando as garantias que Deus nos dá dessa salvação. Existem pessoas que, muitos cristãos vão passar por essa fase de crise em relação à sua salvação. Será que eu sou salvo? Será que não sou? Será que estou? Será que não sou? E deixa eu lhe dar uma palavra de exortação. Não se deixe trair pelo sentimento. Isso é meio parecido quando você faz uma coisa errada e pede perdão a Deus. Aí você fala, aí eu pergunto: Deus perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Aí a pessoa diz: mas eu não me sinto perdoado. Não é? Preste atenção, não importa o que você sente, importa o que a palavra diz. Seus sentimentos te enganam. Importa o que a palavra diz. Meu sentimento. Jeremias diz: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Teu coração te engana. Tua natureza pecaminosa te engana. O alien te engana. Da mesma maneira é a salvação. Você fala: mas eu não me sinto salvo. Às vezes não importa o que você sente, importa o que a palavra diz. Quando você crê na palavra, sentimentos vêm depois. As pessoas preferem crer no seu sentimento do que crerem na Escritura. Se a Escritura diz em 1 João 5,13: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes em o nome do unigênito Filho de Deus. É isso que importa. Foi escrito para você saber. Então creia e creia nas garantias. E arregale os olhos daqui para frente lendo sobre as garantias. Elas são muitas. Amém? Vamos orar, depois estaremos despedidos. Nosso Deus, muito obrigado. O que nós vamos dizer, Senhor, à vista de todas essas coisas? À vista de tantas maravilhas reveladas em Romanos capítulo 8. Ajuda-nos a crer na salvação como algo real, presente. Ajuda-nos a crer que o céu é logo ali. Ajuda-nos a viver aguardando a manifestação de Jesus Cristo e a nossa manifestação, a manifestação em glória dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, da natureza e a restauração de todas as coisas, Senhor. Pedimos para nós essa esperança, em nome de Jesus. Amém.